Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Mecanismos da Mediunidade, né? Um livro que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira pelo espírito André Luiz. Então, esse livro aqui, né, que a gente vai falar o capítulo 9. Esse livro, ele é bem difícil, pelo menos para mim, né? Porque envolve muitas questões técnicas. E o que acontece? Por que André Luiz coloca essas questões técnicas? Porque é necessário mostrar, né, a ciência que existe, né, através que acontece no nosso corpo. Então, quando esse livro foi escrito em 1959, era necessário e ainda é mostrar o como acontece na questão científica e no nosso corpo, a questão da eletricidade, do magnetismo. Então, ele vem falando a respeito disso. E no capítulo 9, nós vamos falar a respeito do cérebro e energia. Então, a gente sabe que o cérebro da gente é a parte mais nobre que temos no nosso corpo físico, né? A gente sabe que tem a questão espiritual que está envolvendo a mente, né? E nessa região da cabeça nós temos o chakra coronário, né? Os centros de força coronário e o frontal, né? Que realiza muitas coisas em relação a o nosso pensamento, a nossa vida. Então, vamos começar aqui. Ele é dividido em subtítulos, né? E a gente vai falar agora dos geradores e motores. Aí ele vem falando aqui, na produção de corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores e motores, capazes de criar força eletromotriz e fornecer corrente no que respeita aos geradores ou a ceder potência de determinada no que tange os motores. Então, o que acontece? O motor, ele está associando aqui um motor com o nosso cérebro. Entendeu? Só para ficar mais fácil. Aí ele vem falando aqui, nas máquinas destinadas a semelhantes serviços, encontramos os rolamentos no tambor que podem ser imbricados, né, um sobre o outro ou ondulados com partículas técnicas variadas, né? Tá falando aqui, falando do motor, né? E anotando a multiplicidade dos recursos dos aparelhos dessa espécie, lembramos-nos de que os geradores, em sua maioria, são sempre autoexcitados. Então, é preciso do quê? Eles estão ali mantendo a energia. E para consolidar imagens comparativas preciosas no assunto, ele vai permitir-nos repetir as figurações já feitas em capítulos anteriores, porque ele vai recapitular algumas coisas que foi falado no capítulo 3, nos anteriores a esse, em torno da atenção e da desatenção, para fixar com mais segurança o nosso estudo acerca da criação da energia mental e expansão respectiva. Quer dizer, quando ele falou a respeito, disso tudo aí, ele está comparando um gerador elétrico, né, com o nosso cérebro, né? Um gerador elétrico, ele vai falar a seguir, o shunt, ele tem o quê? É um gerador de corrente contínua. André Luiz utiliza esses termos técnicos da eletricidade, né, tipos motores, geradores, circuito, magnetismo, né, fazendo uma analogia, né, com o complexo do funcionamento mental, né, da nossa mente, que tem capacidade de o quê? Gerar energia e passar por todos nós. Quando ele fala aqui na questão da desatenção, o que ele está falando?
quando nós estamos desatentos, ou a gente está com um circuito aberto. Então, tipo assim, não tá tendo corrente aqui. Então, a força da mente criadora é reduzida. Então, você tá produzindo nada ali, tá reduzido ali, né? E o que acontece? Pouca coisa se concretiza quando você está ali desatento, não é verdade? Isso aí, quando a gente está desatento, a gente não faz nada, fica por conta do à toa. Então, é simples isso. Então, o que acontece? A gente deixa ser levado, por quê? Pelas circunstâncias externas, né? Sem conseguir os objetivos claros que a gente tem que perseguir, né? Sem o magnetismo, quando a gente deixa, né? Deixa a vida nos levar. E, na verdade, a gente não pode deixar a vida nos levar. A gente que tem que conduzir a vida no que a gente quer. Então, se a gente fica por conta da toa, não faz nada, não estuda, né? O que acontece? Ela pega e a vida da gente não progride. Então, o que acontece? A gente está com o circuito aberto, né? Agora, e isso também quer dizer, quando você está assim, a gente sabe que o nosso objetivo principal é a evolução. Se você está parado e desatento, o que acontece? Você não está evoluindo. Então entra também a questão da ociosidade espiritual, que a gente vai falar lá na frente também. Então, quando a gente está com atenção, a gente não consegue fazer tudo que a gente tem. Tipo assim, você foca, você concentra, você consegue realizar, né, aquele objetivo. Mesmo que você não consiga realizar ele por completo, você pelo menos está tentando e está progredindo. Nisso você tenta de novo, aí você vê que, olha, não, eu tenho que usar dessa determinada estratégia para poder conseguir, né? Porque às vezes a estratégia que a gente está usando não vai conseguir aquilo almejado. Então, o que acontece? Nós estamos atentos, a gente está concentrado. Então, a mente concentrada, ela fecha. Eu tô colocando dessa forma pra gente ficar mais rápido. Então, é como assim, ó, fechou. Aí aqui tá, ó, circulando a energia, movimentando. Então, essa poderosa corrente de energia mental, ela faz o quê? Faz que o pensamento, né, fique positivo, concentrado ali, e ele faz construções plasmáticas, né, que tem as possibilidades favoráveis para o nosso objetivo, né, e em torno da gente. A gente, o que ele tá falando aqui? Quando você tá com esse circuito fechado ali, atencioso, você consegue fazer muito mais coisa. Agora, quando a gente fica com o pensamento na ociosidade, né? Sem fazer nada, e agora, nessa época, né? A questão da tecnologia, quantas vezes a gente se pega no celular e passa ali um tempão, e você não fez nada, seu dia passou, já tá na hora de você sair, passou sua hora de descanso, se você... Tudo passa, porque você tá ali desatento, né? Então, quando você fica desatento, você perde o controle do seu tempo. E o tempo passa e você não faz nada. Então, vamos seguir aqui. Ele começa a falar a respeito do gerador shunt, aquele que eu falei anteriormente, né? Aí ele fala a respeito do interruptor aberto, do interruptor fechado, né? E quando ele tá aberto, ele faz o quê? Ele plasma pequena força eletromotriz em vista da formação do resíduo magnético, né? Magnetismo residual. Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente no circuito do campo. O que é esse magnetismo residual aí? Eu entendi o seguinte. Vou dar até um exemplo, anotei aqui um exemplo. Quando a televisão da gente fica fora da tomada por muito tempo, a gente viajou e tal, fica fora da tomada, os outros circuitos de stream e tal, quando a gente liga ele,
demora um tempão, né? Ainda vai atualizar aquilo tudo. Vamos supor, né? Nem supondo, realmente, existe uma energia dentro do aparelho que faz ligar tudo. Você liga na tomada e tem os circuitos, vão acontecendo e vai ligando. Quando demora muito tempo para ligar, o que acontece? Demora mais tempo para acionar a imagem. Então, o que acontece? Ele vai ter que fazer tudo aquilo de novo, vai ter que formular esse magnetismo residual. Agora, quando ela já está ligada na tomada, né? O que a gente faz? A gente já aperta o controle, ela liga de uma vez. Então ela não precisa acionar esse magnetismo residual, aquela energiazinha ali. Por quê? O aparelho já fica com energia ali, né? Que é só dar o start, apertar o botão, que ele logo liga. Né? Porque ele já tá com aquela energia ali, aquele magnetismo residual, vamos colocar assim. Então, quando não tá ligado, o sistema tá aberto, ele demora mais tempo para ligar na sua totalidade. Então, quando tá ligado, que tá o sistema fechado, tá plugado na tomada, é mais rápido. Por quê? Porque ele já tá ali com a energia suficiente para começar o nosso desejo, que é ligar a televisão. Então, é isso mais ou menos que ele falou. Aí, se fecharmos, contudo, né, o interruptor, a força eletromotriz gerada produz uma corrente no campo. Por sua vez, determina a formação de uma força magnetomotriz de sentido idêntico, aquele que expressa o magnetismo residual. Então, o que acontece? Se ele está fechado, é mais difícil, né? É mais fácil de ligar, né? Rapidinho, ele entra no seu máximo ali e já acontece, né? E a mesma coisa, a questão da nossa mente. Se a gente tá com a mente né, boiando, o que acontece? A gente demora mais para acionar. A espiritualidade demora mais para nos informar. Por quê? Porque a gente está desligado, né? A gente não está voltado para a evolução da gente. Então o que acontece? A gente fica, demora para pegar. Agora, quando o médium está concentrado, ele está ali, firme no propósito, a espiritualidade consegue nos contactar mais fácil. Por quê? Porque nós estamos ali ligados. E aí nós temos uma vibração, uma força, né, magnética ali, né, que pode receber essa informação. Então vamos lá. O próximo subtítulo é a respeito da frustração da corrente elétrica. É o que? É quando falha, né? O aparelho falhou, ou então quebrou, então, frustração da corrente elétrica. Ou então não tem luz, né? Então, sempre que a corrente de um gerador não se eleva, né, não aumenta, há uma falha. E é devido a causas diversas, né? Das quais salientamos as mais importantes. Quer dizer, quando um aparelho não funciona, alguma coisa aconteceu. Então, o que aqui a gente pode falar? Que ele cita aqui, ausência de magnetismo residual. Aquilo que eu falei da televisão. Olha, não está funcionando porque ele não tem um magnetismo ali residual, um pouquinho de força, para quê? Para aquele aparelho funcionar. Então, ele está com ausência. Então, é difícil ali ligar. Então, o que ele dá aqui o exemplo? Se tratando de aparelhos novos ou fora de serviço por longo tempo. Isso acontece muito com a gente. Quando a gente viaja e tal, a gente vai ligar um rádio, vai ligar alguma coisa, o trem tá demorando, será que quebrou? Ou então um celular, né? Antigamente eles vinham sem carga e falavam até no manual, falava pra gente deixar o celular
carregando por 12 horas, né, para ele entrar em funcionamento. Então, é isso. Igual ele fala aqui. Aparelhos novos ou de fora de serviço por longo tempo. Isso a gente está falando do aparelho. Logo, logo a gente vai falar do quê? Da nossa mente. Então, outro ponto que ele fala aqui são ligações invertidas no circuito do campo, de vez que se precisamos do magnetismo de resíduo para que se produza a ação adicional no circuito magnético. É indispensável que o campo shunt esteja em ligação com a armadura, esteja ali ligado ao aparelho, de maneira que a corrente excitadora engendre a força eletromotriz que se adiciona o campo residual. O que ele está falando aqui? É a mesma aquela conexão errada, que o aparelho é 120, é 127 volts e a gente coloca num 220, né? Tá o quê? Essa ligação tá invertida, peraí, que tá errado. Então, é dessa forma, ó, às vezes não tá, não é? Não tá dentro daquele perfil, tá errada. O que é positivo, a gente coloca a pilha, né? Se a gente colocar a parte negativa, do retinho, na parte positiva, dá errado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o desenhozinho lá, né? O mais e o menos e colocar as pontas da pilha no lugar certo. Para quê? Para que haja que o aparelho funcione. Então, essa ligação aí está invertida. Então, aqui ele fala um outro ponto, que é o quê? Resistência excessiva do circuito do campo, que poderá advir ligações inconvenientes ou de influência perniciosa dos detritos acumulados na máquina. O que são esses detritos acumulados? Sujeira. Então, às vezes está muito sujo, né? Ali o trem não está rodando, porque oxidou, deu ferrugem, né? Deu aquele líquidozinho verde, já viu? Que eu não sei qual é o nome, que quando uma coisa tá, né, suja ali nos circuitos, até no carrinho de brinquedo, né, quando a pilha suja ali, ela solta aquele líquidozinho, né, poeirado, que a gente tira, aí volta a funcionar. Então, por quê? Essas sujeiras que ele tá mencionando aqui, né, quando a resistência também é alta, quando a gente coloca o chuveiro precisa ter um fio mais grosso, né? Uma bitola mais grossa. Para quê? Porque a resistência dele é muito alta. E como a resistência é muito alta, ele precisa de mais energia e essa energia tem que estar o quê? Num cabo mais, uma bitola maior. Para quê? Para que funciona. Entendeu? Então, esse aí para quê? É preciso que o fluxo funcione. Então, não adianta ter também uma energia muito grande aqui, né? E um aparelho que tem pouca resistência, porque senão queima. Entendeu? Queima o que tem pouca resistência e queima o fio, derrete. Entendeu? Então, tem que haver um quê? Uma compatibilidade para que o sistema funcione adequadamente. A gente vai colocar lá na frente dentro da nossa cabeça o que são isso, essa ausência de magnetismo, né, as ligações invertidas, né, resistência excessiva do circuito do campo. Então a gente já falou mais ou menos isso aqui. Por enquanto nós estamos falando do quê? Da máquina, do gerador, né? Vamos lá. Agora ele vai falar do gerador do cérebro. Então, ele vai fazer aqui uma analogia, né? Ele já explicou, né, a parte técnica de um gerador. E aqui ele vem falando o quê? Com uma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, como ele falou lá na frente, né? Lá atrás. Acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para a geração. Então, tem avançado. Ele comparou, mas
o nosso cérebro é muito mais adiantado. Então, ó, implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação, dissimilação da energia mental, qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar uma força eletromotriz. Não é só isso, são consequentes potenciais magnéticos para fornecê-lo em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores de receptores, né, que naquela época era radiotelefonia, televisão, né, acrescido de valores ainda ignorados na Terra. Quer dizer, ele está falando aqui que o nosso cérebro é muito mais avançado. Naquela época não se tinha, né, não tinha como André Luiz exemplificar, falar assim, Wi-Fi, internet, né? Ele não tinha como falar isso, porque se falasse isso, né? Se escrevesse isso, o pessoal vai assim, que é isso? Isso aí, de onde é que vem isso? E lá nós sabemos que primeiro as coisas surgem lá, para depois surgirem aqui. Então, ele fala que o nosso cérebro, né, é como um rádio, né? Vamos colocar aí o exemplo que ele deu. É como um rádio, né? E o espírito é o quê? A estação que transmite o pensamento e a onda eletromagnética. O cérebro é o aparelho o quê? Que recebe, né, e decodifica, que transforma as ondas em uma manifestação física. Então a gente pensa, eu quero balançar essa mão, balança a mão. Eu quero falar, eu falo, eu tô vendo, eu tô respirando, né? Eu faço assim, se eu quiser continuar mexendo a perna, eu mexo a perna. Se eu quiser parar a perna, eu paro a perna. Então, em ondas de manifestações físicas e psíquicas. E isso explica, né, também aquele negócio. Quem dá a energia, gera o pensamento, é o espírito, né? Quando existe uma lesão, a pessoa tem uma lesão cerebral, o pensamento não deixa de existir. É aquela parte daquele motor que falhou, né? E que não tem como, né, transformar a capacidade de manifestação do pensamento, né, ali. Então, acontece alguma coisa na cerebral que danifica a área da visão, eu fico cega, mas só que o pensamento de querer ver, né, continua, de ouvir, entendeu? Então, aqui fala, ó, sem que isso, né, acontecer um problema, isso não significa a distribuição do pensamento em si, que reside aonde? No espírito. Então, o fato de você não conseguir alguma terminação nervosa, deu problema no seu físico, não quer dizer que isso afetou o pensamento. Entendeu? O pensamento do espírito continua a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, o cérebro, ele não é um órgão que cria o pensamento. Ele é um órgão que manifesta o pensamento. Mas não é um simples manifestar, não. Ele faz o quê? Ele é muito mais sofisticado, ele é uma usina, né? Onde é que tem a função de geração, como ele falou antes, indução, condução. E exerce toda a sua potência. Contudo, né, sua potência não, na verdade ele não exerce toda a sua potência. Por quê? Porque já é sabido que o nosso cérebro não funciona nem 10% da capacidade que ele tem. Entendeu? Então, foi descoberto aí, uma pessoa mais inteligente, eu não sei se Albert Einstein, que ele sim usou uma potencialidade muito grande do cérebro. Tanto é que as teorias dele até hoje, né, ajuda nós a descobrirmos outras coisas diante da física,
né, do espaço, da astronomia, utiliza muito os ensinamentos de Albert Einstein, que naquela época, entendeu? Então, nosso cérebro ainda não conseguiu exercer toda a sua potência, o seu potencial máximo, né? Que a gente sabe muito bem como o pensamento é criador. Quando a gente sabe utilizar de uma forma correta, que ainda está muito difícil, mas está acontecendo casos de que da pessoa se curar através do pensamento, né? É o que? Ela transforma aquela energia da doença em energia para cura. Então, através da fé, né, do pensamento positivo, né? Quando ela consegue fazer isso, se não é de uma situação que ela deve passar espiritualmente, resgatar certas coisas que ela escolheu no plano, né, espiritual, passar por uma determinada doença, né, ela consegue sim resolver o seu problema. Então aqui ele vem falando, erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, né, a funcionar por motores de sustentação, o cérebro com células especiais que lhe são próprias, a gente sabe que são os neurônios, detém verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio, na construção do transdutor, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, né, pequenininhos, podem oferecer imperfeita expressão. Quer dizer, as células especiais, como nós sabemos, são os neurônios. E o neurônio conduz o quê? Eletricidade, né? Conhecidos como o quê? Como os impulsos nervosos, para se comunicar entre si, os neurônios, né? Que é aqui os dendritos e tal, mas é como se fosse a bainha de mielina, né? Eles transmite a energia, passa para esse e vai passando, né, por todas as outras células do nosso corpo humano. Então, é uma usina, né? Praticamente um gerador mesmo, o nosso cérebro. Aí ele vem falando aqui, esse microscópio prodigioso, que é a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante. Então, pega-se a matéria mental e o espírito impulsiona, né? Manipula aquela matéria mental e faz conduzir, faz se exteriorizar, né? No espaço e no tempo, conservando o mais amplo poder na áurea da personalidade, que se exprime através da ação e reação permanente, atinge o valor máximo da resistência integral do campo, diminuindo o que? A intensidade da curva de saturação. O que ele quer falar aqui? Que a matéria mental, ela é manipulada, e nisso, quando ele fala áurea aqui, ele está falando o seguinte: quando o seu magnetismo tá legal, tá positivo, tem uma energia que está em torno do seu corpo, chamado áurea. Ela tem muitos tamanhos. Às vezes tem 3 dedinhos, às vezes é um pouquinho maior, então é menos, é um dedinho só. Isso quer dizer o quê? O seu magnetismo que tá aparecendo. Um médio vidente consegue ver. Dizem até que a áurea do Chico eram 10 metros. Então imagina, a pessoa conseguia sentir aquela vibração boa, aquela coisa boa. É a mesma coisa, gente. Não vão colocar só no Chico. Mas tem pessoas que a gente chega, a gente até fica cansado. Nossa, que chatura. Ai, né? Fica desse jeito, que a pessoa tem a aura tão negativa que te faz até mal. Então, como às vezes você tá ali com a áurea vibrante, legal, você fica perto da pessoa, assim, você chega perto dela, o que é? Repele aquilo. Porque você não tem afinidade com aquela pessoa, então você faz o quê? Você sai fora, porque não tem afinidade. Então, aquela força
magnética ali que você tem, em vez de juntar, ela repele. Por quê? Tá diferente. Agora, se você tá triste, cabrunhado, pra você vai ser bom. Tipo assim, bom entre aspas, você vai ficar, né, com aquela tristeza do artrite, ou tá reclamando, oh, mas que tá aquela reclamação, aquilo ali tá ruim, tá mesmo, né? Agora, se você tá alegre, tá, você vai ficar bem com a pessoa alegre e tal, ou a pessoa que tá evoluindo, que tá crescendo, que quer, que tem objetivos, né? Você fica bem quando você também tem esse tipo de pensamento. Então, ele tá falando aqui. Então, nós sempre estamos pensando, né? Esse gerador não para e através dos nossos pensamentos, essa energia fica o quê? Fica em nossa volta, como eu falei, da áurea, né? A nossa vibração. Aí tem uma situação muito boa que eu escutei até em uma palestra, que eu achei que foi um exemplo muito bom, é a respeito de quando uma pessoa vai trabalhar em certo ambiente, né? Vamos colocar exemplo aqui num centro espírita. Muitas das vezes o dirigente da casa, mediunizado, né, com o espírito protetor da casa, solicita, né, orienta que determinado voluntário não pode trabalhar numa determinada função. Por quê que ele fala isso? E às vezes a pessoa fica entendendo, porque eu não posso, porque eu queria fazer isso, que não sei o que, não sei o que. Por quê? Às vezes a pessoa não está com a frequência para trabalhar naquele determinado campo. Ou a frequência dele está muito alta, ou está muito baixa, ou está mediana, mas o médium, né, através do espírito, né, do seu guia ali, ou do guia da casa, tá vendo a sua aura. Ele vê, não, ali naquele ambiente não vai dar, porque as pessoas têm uma função assim. Então vamos utilizar ele, né, a boa vontade dele em outra área. Para quê? Para que aquela função também fique harmoniosa. Porque muitas das vezes a gente quer trabalhar num determinado lugar, só que quando a gente chega lá, a gente vê, eu pensei que era assim, não é assim. Aí você não se adapta no ambiente. Então a gente tem que ter consciência disso. É a mesma coisa colocar um cirurgião cardíaco para fazer uma cirurgia ortopédica. Os dois são médicos, com suas determinadas importâncias. Mas um cirurgião cardíaco não está preparado para fazer uma cirurgia ortopédica. E nem um ortopedista, nem um cirurgião ortopedista está preparado para fazer uma cirurgia cardíaca. São áreas totalmente diferentes. Mas se ele estudar e se aprofundar, ele pode fazer? Claro, pode. Mas não é o caso. Vocês entenderam aí o exemplo. Então ele vem falando, continua falando aqui. Nas reentrâncias de semelhante cabine, que é o cérebro, né? De cuja intimidade, quer dizer, que ele está falando aqui, o cérebro faz, né, nos faz os pensamentos, né, se formarem, né? Expede ordens, né, com o que traça o próprio destino. Então, o nosso pensamento traça o nosso destino, né? Aí ele fala aqui no córtex, né, os centros de visão, audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada, na escrita, da memória, né? E múltiplos automatismos que tem, né, na gente, coração bate, né, através do pensamento, né? E os outros órgãos, o discernimento da análise, da reflexão, do entendimento e das multiformas e valores morais, né? De que se enriquece no trabalho da própria sublimação, da própria evolução. Então, você tem ali o pensamento, ele trabalha em tudo, é multifuncional, né? Interessante, olha, enquanto a gente tá falando aqui, o meu olho tá olhando aqui, o seu olho tá olhando também, a gente tá escutando, né? Tô respirando, você também, eu tô movimentando as mãos. Então,
tá fazendo tudo, muita coisa ao mesmo tempo. O coração tá batendo, o intestino tá funcionando, o sangue tá circulando, o rim tá filtrando. Então, olha quanta coisa o pensamento e o nosso cérebro ali, recebendo o pensamento, ele transforma ele, né? E ele manda as energias e olha quanta coisa a gente faz. Então, quanto mais a gente vai aprimorando o nosso pensamento, né? Porque é o espírito que manda. E nós somos o quê? É o espírito. Porque às vezes a gente está falando assim, o cérebro, então eu sou só o cérebro. O espírito é outro. Não, é o nosso espírito que está fazendo isso. Através da evolução que nós já passamos, que a gente já até falou no livro Evolução de Dois Mundos, a gente está o quê? A gente está evoluindo. Então é necessário sempre que o espírito esteja sempre com um circuito o quê? Fechado ali, pensando, raciocinando, concentrado para quê? Para dar mais informações, para a gente aprender, né? A gente quem? Espírito. A gente é espírito. Então, só para não esquecer disso, né? Aí vamos aqui. Ele vem falando aqui a respeito do quê? Nessas províncias fulcros, né, que são sustentáculos da individualidade, circulam as correntes mentais constituídas à base dos átomos da matéria, né, da mesma grandeza. Então ele vem falando aqui o que ocorre dentro da questão elétrica, né, que resultam os átomos físicos excitados. Então, toda aquela questão dos átomos, né, dos elétrons, dos prótons que estão dentro de nós, né, formando em sua passagem consequência resíduo magnético, pelo que dependemos sem dificuldade a existência. Então, existe, né? O que ele fala aqui? Ele fala no sistema interatômicos da matéria física. O que é esses sistemas interatômicos? São responsáveis por quê? Pelas propriedades físico-químicas do nosso corpo, da matéria, né? Incluindo o quê? A estrutura, a estabilidade, os componentes, né? São o quê? É o que forma a gente. Então, nosso estado, nós somos sólidos, né? O nosso sangue é líquido, né? Tudo isso que acontece com a gente, com esse sistema interatômico da matéria. Aí ele vem aqui no outro subtítulo falando da corrente do pensamento. Agora a gente vai falar a respeito um pouco do nosso pensamento. Então, a gente já sabe que o pensamento é a base de todas as criações da matéria, né? É como se a gente fosse a matéria mental. É o barro com o qual o espírito forma as criações. Então, ele capta a matéria mental, o fluido cósmico universal, né? Que já se falou nos capítulos anteriores, e molda do que ele quer. Entendeu? E a gente faz. Então a gente está vendo aí que o pensamento ele não é parado, ele é inerte. Ele não é inerte, ele é dinâmico, ele movimenta, ele se transforma. Então ele produz. Então ele não está de bobeira. Então aqui falando, sendo o pensamento forma sutil. Por quê? Porque a gente não vê o pensamento, né? Inexorável do espírito, podemos categorizá-lo assim a conta da corrente viva e exteriorizante, com as faculdades de autoexcitação e autoplasticização hoje tá agarrando, hein? Inimagináveis. Quer dizer, o pensamento ele tem a capacidade de fazer muita coisa, de plasmar aquilo ali e fazer, né? De se excitar, não, eu vou fazer isso quando ele dá o gás, né? Vou fazer isso assim, assim. Então, faz o quê? Aquele pensamento otimista, eu vou e tal. Assim como tem a questão do, não vou fazer nada.
Ai, não quero. O quê? Isso aí a gente tem o quê? Que mudar nosso pensamento. É difícil, cara. É claro. Mas a gente já, com este conhecimento, a gente já passa a ver de outra forma o que passa no nosso pensamento, né? Como a gente já sabe que ele é criador, eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou ficar pensando coisa errada? Vai se criar aquilo. Então, a gente é criador do nosso destino. Então, pelos nossos pensamentos. Então, vamos lá. Aí aqui vem falando, né, só para falar essa parte, que tudo que a gente pensa, da ideia mais simples até o projeto mais audacioso, né, ganha forma, né? A dimensão mental, antes mesmo até de se concretizar. Você já criou a mentalização, você criou, eu vou colocar um exemplo, vou pintar aquela parede de azul. Ou no seu cérebro, a parede já está azul. Você já fez aquilo ali. De outro plano, de outra, como é que se diz? Aquilo já está plasmado, né? E assim, ele já está feito. Só basta o quê? A atuação do corpo para ir lá fazer. Então, muitos casos, muitos exemplos, até falam alguns espíritos que quando a gente está num projeto de uma reforma do centro ou da construção de um lar para ajudar pessoas carentes ou pessoas doentes, muitas das vezes espíritos superiores falam com a gente que, olha, já está pronto no plano. Só basta realizar materialmente. Então, com base que já está pronto, se a gente trabalhar, ele vai ficar pronto. Então a gente tem que ter muito pensamento. O quê? Agora, se ficar um egrégor pensando que vai dar errado, ai, não vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E esse vai dar errado, vai dar errado, influencia a cabeça do outro, não dá certo. Entendeu? Porque aí o outro já começa, vai desfazendo aquela visualização que você teve. Por isso, em muitos casos se fala, olha, se você tem um projeto e que você vai fazê-lo, tem que ter muito cuidado com quem você vai falar. Porque às vezes você está ali expondo o seu pensamento e às vezes aquela pessoa tem a energia tão negativa que é capaz de destruir o seu objetivo. Quantas das vezes a gente sabe, a pessoa ia fazer isso, você não fez porque eu desanimei, eu vou fazer mais. Não, mas você estava tão animada para fazer, não. Fulano disse que era bom para eu não mexer com isso não, porque é bobagem. Tá vendo? Você estava no gás, você às vezes falou com a pessoa não tem o mesmo pensamento que você, não tem a mesma afinidade, e às vezes o negativismo dela é capaz de quê? De piorar a sua situação. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então aqui, a afeição de um gerador chante, a mente desatenciosa, a gente já sabe disso, a mente desatenciosa reduz a força criativa. Tá ocioso, tá de bobeira, não vai criar nada, né? E a mente falando aqui a respeito também da mente concentrada, que faz o que? Oscilações de força criativa e produz um campo, né? Da personalidade. Então, o que acontece? Gera você desatento, não capta a informação. Vamos supor, você é um médium. Aí você vai lá para o centro espírita numa sessão mediúnica. É preciso o quê? Concentração. Aí você tá pensando, você tá lá na mesa, né? Aí tá pensando, nossa, o que eu vou comer quando eu sair daqui? Nossa, a padaria tá fechada,
Ih, lá em casa não tem isso, nossa, eu vou ter que fazer aquilo. Ué, que pensamento é esse na hora do trabalho? Então, tá desatento. Aí ele vai captar alguma informação? Não vai, entendeu? E muitas das vezes pode até captar uma informação de um outro ocioso, de um espírito ocioso, um beteiro que pode, né? Que aproveita, ali, ó, circuito tá aberto, vou entrar ali para poder zoar, né? Então a gente tem que ter muita atenção com isso. E já o concentrado, ele consegue o quê? Ele cria possibilidade favorável. Para quê? Para receber uma mensagem de luz, uma coisa, né? Que seja necessária. Ah, mas aí você fala assim, pô, mas quer dizer que todo médium que recebe um espírito, né, numa sessão de desobsessão, e ele só recebe espíritos, né, que ainda estão numa condição, né, inferior, né, em relação à evolução, só o médium que tá pensando nada? Não é isso que eu tô falando. Se é tudo o objetivo. Se o objetivo dele é estar ali para ele receber um espírito que precisa de aconselhamento, ele está se concentrando em que o espírito que precisa venha, né, para receber o conselho, né, a doutrinação para ele. Então é o objetivo. Se nós estamos num objetivo de receber espíritos evoluídos para que, né, para que faça o estudo, você tem que estar pensando em coisa boa, né? E pensando ali, concentrado ali, porque senão não adianta, né? Então, vamos pensar nisso, né? Aí ele vem falando aqui a respeito, né? O fluxo até que a força aludida atinge o seu valor máximo de acordo com a resistência do campo, da aura que referimos. Então, tudo depende de nós também. Então, ele vem seguindo aqui, surpreendemos nessa fase o mesmo fenômeno da evolução da voltagem do gerador elétrico, porquanto no cosmos fisiopsicossomático a corrente mentocriativa se eleva até um ponto de saturação, da qual se alonga com menor expressão de potencial rumo do objetivo que ela quer, conforme a linha de desejo. Vamos dar aqui um exemplo. Primeiro, quando ele fala assim, ó, um gerador, né, um gerador elétrico, se ele vai até a voltagem, eu não estou explicando muito bem, mas dá para entender, né, que eu não sei dessa parte elétrica, mas vamos supor, se um gerador, ele só consegue dar energia até 120 volts, mas dali não passa, ele vai até o seu máximo. E ele não passa dali. É 120 volts e acabou. Né? Agora, o nosso pensamento, a nossa expressão, a nossa eletricidade, a nossa frequência, a gente consegue ir além. A gente chega no ponto máximo, né? E depois se alonga. Não com a mesma expressão, né? E potência, mas se alonga até chegar no que a gente deseja. Um exemplo bom é o quê? Quando a gente, né, vai aplicar um passe. Quando a gente vai aplicar um passe ali, a gente tá com a concentração máxima, né? Um passo, aplicar o reiki. Então, você tá com a concentração para aquele determinado caso, né? Vamos aplicar o reiki nos chakras, né? Em todos os chakras, ou o passe que você tá energizando ali, você tá dando a sua alta potência ali e tá emanando o passe, tudo bonitinho. Tá saindo o quê? Através da sua energia ou do espírito que tá te conduzindo naquele momento, aquela energia tá mais forte, porque você está próximo, né? Tem essa, fisicamente, o seu pensamento depende, né?
Quando a pessoa está concentrada no passe, porque não adianta vamos supor, o médium, né, passar ali, o passista está dando o passe ali e a pessoa está pensando na morte da bezerra, né? Se ela também tem que estar com o campo ali. No caso, o pensamento concentrado, mas ele está, pensamento concentrado, aberto a receber, entendeu? Aquilo, porque se ela estiver pensando nada, não vai receber. Então, quando você está ali, sua potência está máxima naquela questão. Quando você vai aplicar o passe à distância, quer dizer, a gente tem que ter a concentração máxima até, e esse fluido magnético vai até a pessoa, entendeu? Só que ele não vai com a mesma potencialidade que seria quando ele estivesse próximo. Por quê? Porque as ondas, ela vai sofrer diversos obstáculos, né? Porque é a energia que você está enviando. Então, vai sofrer vários obstáculos. Então, quando você vai receber um passe distante, você também tem que ter consciência. Ó, tá marcado naquele horário, você precisa estar deitado, concentrado, ler um evangelho, uma palavra boa. Para quê? Para que você também comece a entrar na frequência, para que você receba aquele passe, aquela energia, né? Ou reiki, ou algo dessa forma, né? É preciso que você esteja aberto a receber, que você dê a autorização. Para quê? Para que essa energia chegue em você melhor, né? Do que você tiver lá pensando no nada. Tanto o médium, né? Quanto a pessoa, né? Que vai receber. Então vamos lá. Aí agora ele vem pro último subtítulo, que fala sobre a negação da corrente mental. O que é isso aí? Vem falando aqui. Sempre que a corrente mental ou mente criativa não possa expandir, tal negação se filia a causas diversas, da quais o gerador chante. É aquele negócio, quando a gente não está captando, né, a energia. Aí, igual que eu falei, que a gente ia falar lá, quando a gente falou do capítulo da frustração da corrente, né, é a mesma coisa. Quando está falhando a questão da nossa corrente mental. O que acontece? Quando tem ausência do magnetismo residual, que se trata dos cérebros. O que é a ausência de magnetismo? Os cérebros primitivos, que ainda não têm um pensamento contínuo, tem ausência ali de magnetismo residual. Não tem como... o espírito dele ainda não sabe, não pensa direito, não tem um pensamento contínuo, então não tem como, né? Tem essa negação. E o que é, vamos falar assim, a gente sabe, e a outra parte, além dessa, né, da falta de magnetismo residual, se tratando em cérebros primitivos, tem também o quê? Que a gente falou lá atrás. As pessoas por largo tempo entregues a profunda e reiterada ociosidade espiritual. É o tal do deixa a vida me levar. Não vou fazer nada não, deixa a vida me levar. Vou ficar aqui, não fazer nada. Vou dormir, acordar, ver série, ver desenho na Netflix, na televisão. Vou ficar aqui por conta da toa. Só come e dorme, é o tal do come e dorme, né? E ver televisão e mexe no celular, né? Então, o que acontece? A gente sabe que a gente precisa evoluir. Então, a inteligência faz o quê? O nosso progresso espiritual. Não só a inteligência, tem que ter a ação.
também, né? Fazer o bem, caridade, né? Melhorar os pensamentos. Mas o que acontece? A gente faz o quê? Com essa evolução, a gente está construindo um magnetismo da alma através das experiências, né, do aprendizado, né? É aquele negócio, a pessoa entra num estado de depressão, não quer se tratar, fica só dentro de um quarto, não se movimenta, entendeu? Ela vai o quê? Não aprende, né? Ou então quer viver somente aquilo lá, eu como, eu durmo, eu vou lá, trabalho, ganho meu dinheiro para eu comer e para eu dormir, sem objetivo, né? Além, não pensando na forma de evolução, né? Espiritual. Então, se essa pessoa não quer nada, ela não desenvolve o quê? Plenamente a sua capacidade mental. Então a gente precisa estudar, a gente precisa se movimentar. Então, para quê? Para nós aumentarmos esse magnetismo. Porque senão não adianta. Então a outra parte da negação que ele diz aqui são os circuitos mentais invertidos, em razão do modoideísmo vicioso, na maioria das vezes agravado por influências obsessivas. O que ele está falando aqui? Quando as pessoas mantêm um pensamento negativo, pessimistas e aqueles pensamentos fixos ali, né? Negativa, aquela ideia fixa que a gente já estudou ele no Fixação Mental, acho que foi acho que foi em qual livro? Eu não sei, mas eu esqueci aqui qual foi o livro, acho que foi Ação e Reação, né? Que fala a respeito do quê? Dessa ideia fixa. E tem também as ideias do quê? Do vitimismo, né? Ai, meu Deus, tudo acontece comigo. Ai, eu sou coitada de mim. Eu não faço isso por causa disso, sou coitadinha e tal. É o vitimismo. Ah, não, porque fulano é melhor do que eu não sou ninguém. Esse é o vitimismo. Tem também a questão da vingança. Eu vou me vingar, né? Eu quero acabar. Fica com aquela mente, né? Pensando o quê? Só na vingança. Só naquilo que foi feito de errado com você, né? Que às vezes a gente até fez errado também, mas não quer ver. Só quer ver o do outro. Da gente a gente não vê. Então, do egoísmo, o espírito perde o quê? A capacidade de gerar energia. Então, às vezes, quando desencarnado, né, e o espírito está naquela ideia fixa, naquele vitimismo, naquela coisa, naquela dor, né, interna, e não quer falar assim, não, se perdoar, muitas das vezes, ele vai o quê? Pode até se tornar um ovoide, no caso de espíritos desencarnados. Aliás, quando o espírito, né, tá no plano superior, né? E também tem o quê? Como é que é? Aqui, pois a energia se mantém. Isso. Mas por que vira ovoide? Ué, vira assim, do nada? Não, não é. Vamos colocar aqui. Quando você está com esse pensamento negativo, esse modoideísmo, que é o quê? A fixação em um pensamento só, você não corre a energia, não gera energia. E quem molda nosso perispírito é o pensamento. Quando o seu pensamento começa a fixar em uma determinada coisa, num desejo de vingança ou num vitimismo, numa coisa assim, o que acontece? O pensamento não consegue mais fazer com que o seu perispírito permaneça no estado dele, né? Tipo a gente, tipo o corpo da gente. Por quê? Porque não tem energia para girar aquilo. Então vai o quê? Você vai se tornando um ovoide, porque não tem, a energia vai acabando, o pouco que você tem, ela acaba e fica somente no quê? Naquele ovoide, só naquele pensamento.
Então vira tipo um ovo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque não tem energia para manter o perispírito do jeito dele, né? Com a forma, uma forma humana, né? Vamos colocar assim. Aqui, então a gente mantendo o pensamento negativo, quando a gente está encarnado, o que acontece? Acontece várias doenças, né? Uma das coisas é isso, está relacionado muito o pensamento da gente, está relacionado a muitas doenças, doenças até autoimunes, né? E que não sabe de onde surgiu, como é que foi, mas apareceu. Entendeu? Então, é aquela questão, às vezes, do pensamento, daquela situação, né? Daquela mágoa, às vezes, que você tem. Às vezes você não tá com um pensamento total negativo, né? De destruir alguém e tal. Mas tá com aquela tristeza enorme, com mágoa. Então, aquilo vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você crie doença para você. Entendeu? Como eu sempre dou um exemplo assim, vai opilando seu fígado, você vai captando também aquelas energias negativas e vai colocando na sua mente o quê? Você vai gerando doenças. Além de que? De você abrir seu campo para obsessores. Tanto obsessores, vamos colocar aí, né? Colocar esse nome, mas aqueles que têm uma dívida com a gente ou a gente tem uma dívida com eles. Então, quando eles ainda estão num processo ainda de evolução, que ainda não se despertaram para o bem, o que às vezes acontece? Eles estão vendo ali, fulano tá triste, então eu vou encher o saco dela ali. Eu vou continuar, vou fazer que ela fique mais triste, que eu vou conseguir encontrar com ela e pegar e fazer o pensamento que ele tem lá, se vingar, por exemplo. Então, vai captando essas energias, né? Da obsessão, ou então até alguns espíritos que não tem nada a ver com você, mas que se satisfazem com a tristeza do outro, com o vício do outro. Eles o quê? Eles vêm e ficam ali aproveitando. Aquele ali é deprimido igual eu. Eu vou ficar ali perto dele. Porque eu estou captando aquela energia negativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos. Outra questão que fala aqui é a respeito do quê? Da deficiência da aparelhagem orgânica. Como assim deficiência da aparelhagem orgânica? Por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias oriundas do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo. Às vezes, a pessoa está doente, né? Então, a energia dela está baixinha. Então, não tem como. Então, é difícil, né? A pessoa tem uma energia ali, um fluxo magnético, né? Bom, às vezes a pessoa tá tão doente que ela não tem nem a mente dela, tá tão pensando na doença, né? Tão preocupada que, tipo assim, não corre energia ali, né? Então, isso também faz mal. E até mesmo quando a gente relaxa com o corpo físico. Quando a gente deixa de cuidar do corpo físico, quando a gente é negligente com a saúde da gente, então faz o quê? Que essa energia, o quê? Diminui. Um exemplo bom, que eu também escutei numa palestra, a respeito do médium. Muitas das vezes o médium está doente, ele está querendo ir lá aplicar o passe, mas como ele não tem nem energia nem para ele, como é que ele vai energizar outra pessoa, né? Então, muitas das vezes o médium, ele, quando está passando por um problema, ou então está com um pensamento muito tumultuado, muito problemático, o que ele tem que fazer? Ele não tem que deixar de ir ao centro, né? Ou no templo dele, ou na religião. Não, aí que ele tem que ir. Só que, quando ele vai, se ele estiver com essa situação, ele deve o quê? Ir para escutar a palestra, para receber o passe ou o tratamento,
porque ele precisa se energizar. Então, a gente não pode também, quando nós voluntários, né, a gente não pode sacrificar também a nossa energia. Até mesmo porque nós não temos para doar. Então é preciso o quê? Que a gente abasteça a nossa energia, tentando melhorar os pensamentos, tentando ter positividade, mas só que nem tudo é assim, a gente não consegue. Eu tô falando aqui, mas tem um monte de problema. E querendo ou não que a gente fica com o pensamento dele, né? Não sai assim. A gente tenta, olha, mudar e tal, mas não é papum. Não é, a gente, pelo menos eu, né? Eu não tô ainda nesse grau de evolução para tirar o problema, né? O pensamento do problema rápido. Então, o que acontece? A gente tem o quê? Que se tratar, né? De ir além da questão espiritual, né? A gente tem que procurar um médico, ver o que está acontecendo, porque tudo começa do pouco, nada começa papum, começou, né? Não, tudo é aos poucos que vai surgindo a doença, porque aquele pensamento vai ferindo o seu perispírito e aí depois do perispírito ele vai o quê? Pro corpo. Então a gente precisa aproveitar esse momento, né? Aproveitar não, né? Mas não sei o termo que usar. Fazer com que, quando ele está querendo entrar no perispírito, está ali ainda do perispírito, aqui a gente mudar essa frequência, essa energia, para quê? Para curar logo e não passar para o corpo. Porque aí, depois do corpo, já é o processo inverso, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Nós precisamos doar sim, fazer a caridade sim, mas precisamos pensar em nós. Se você tá fatigado, não tá com energia e tal, é melhor que você vá sim na sua religião, né? Mas se você tem alguma função lá, você pede um licenciamento, 2 dias, para quê? Para que você fique tranquilo e que você tenha energia. E é preciso também que você seja tratado, né? Um médium, um voluntário, ele tem que ser tratado também, porque ele tem problemas, né? Não é porque tá trabalhando numa organização, né, fraterna, que ele não precisa de tratamento. Então vamos lá. Então, a saúde e o bem-estar, bons pensamentos, podem atuar como o quê? Como potentes fluidos curadores. Então, quando a gente se harmoniza no campo energético, né, auxilia no nosso corpo físico. Então, agora a gente vai entrar num outro quesito aqui, o cérebro e a mediunidade. O que é a mediunidade? É a capacidade do médium de atuar como intermediário entre o plano físico e o espiritual, utilizando seu próprio gerador cerebral e sua forma e energia mental. O cérebro do médium, ele recebe a informação e transmite, desde que ele esteja com a sintonia mental, né, vigilante, com prece, né, a energia mental sintonizada, né, no bem ali, e também com a responsabilidade moral, porque o médium, ele tem que ter uma responsabilidade moral para quê? Para que ele exerça uma boa função, um bom trabalho, né? Não adianta ele ser um cara perverso da família ou no trabalho e achar que a vibração dele mudou ao ele entrar dentro do centro, né? Ou dentro da instituição. O quê? Aquela máscara, só a máscara muda. O cara, quando ele entra no centro, então tem essa, né? E a saúde do corpo físico também determina isso aí. Por quê? O pensamento plasma tudo. Então, se você tá com um pensamento legal, se você tem a moral elevada e tal, você tem mais possibilidades para pontos positivos. Agora, se você tá com
pensamento negativo, ódio, inveja, vaidade, orgulho, né? O que acontece? Acontece o quê? Desequilíbrios e sofrimento, porque é a lei da causa e efeito. Então, o pensamento influencia o ambiente, como a gente falou, né? A ação fluídica. Se você mentaliza, né? Tem persistência no objetivo que você quer, né? Que você já tem a capacidade de conseguir, de alcançar, você mobiliza essa energia mental e atrai condições e os recursos necessários. Mas eu tô pensando em passar e ser, vamos supor, passar no concurso. Eu vou ser grande, eu vou ganhar tanto, eu vou ganhar assim, assim, assado. Tudo bem, teu pensamento tá legal, mas você tá fazendo alguma coisa? Você é capaz de fazer? Você está estudando? Porque só o pensar e o falar não vai resolver. É preciso ação. Não se trata de um pensamento mágico, né? É a lei de sintonia de atração. Ação e reação. Porque você pensando e estudando, aí você tem a possibilidade de passar, porque abre possibilidades positivas para você. Agora tem que fazer alguma coisa, porque se fosse assim, todo mundo, né? Eu sei que o pensamento é criador, eu quero um carro assim, dourado, não sei o que, entendeu? Daí aparecia ali para você, não é mágica, né? Então tem isso. E a gente também tem uma coisa muito ruim, que faz com que a gente tenha um fluxo diminuído de energia criadora circulante na gente. É o quê? O medo, as crenças limitantes, o preconceito. Porque você não tem nem o conceito do que aquilo é. Você não sabe de nada daquilo. E aí você acha... eu acho que aquilo é ruim. Você nem foi lá ver, você nem conhece a pessoa, entendeu? Às vezes você precisa conhecer determinada coisa que é pro bem, né? Aí você, não vou querer isso não, porque isso deve ser bagunça, balela, isso aí é mentirada. Você nem conhece. Às vezes aquele seu pensamento ainda, essa crença limitante, faz o quê? Você não ter um fluido energético construtivo ali, uma fonte criadora. Por quê? Porque você evita conhecer algo novo. Então, quando você evita conhecer algo novo, fazer algo novo por medo, ou então por preconceito, o que acontece? Você não aprende e não vivencia. Então não cria experiências, né, salutares. E também tem a questão, quando você está com a sua má inclinação e você permanece naquele vício, você também não tem energia criadora circulante em você. Então, é necessário que a gente faça o quê? A gente tenha a purificação mental através do quê? Como é que a gente consegue evoluir mais? A partir do momento que a gente passa a nos conhecermos. Mas eu me conheço. Não. Peraí. A partir do momento que você começa a se conhecer, é quando você pega e fala: eu sou preguiçoso, eu vou mudar. Eu procrastino, eu vou mudar. Eu sou invejoso, eu vou mudar. Eu sou assim. Quando você descobre os seus defeitos reais mesmo, na real, não precisa falar para ninguém não, por você mesmo. E quando você descobre também as suas capacidades, do que você é capaz, das suas virtudes, porque todos nós temos virtudes, né? Quando você acredita em você, nas suas capacidades salutares, você também cria o quê? Uma purificação mental.
quando você acredita em você. Então, tem essa. Então, resumindo tudo, né? Já 1 hora e varada. Nossos pensamentos moldam nossa realidade. Para um médium ou para uma pessoa que não é médium, qualquer pessoa, isso é vital para você. Porque através do seu pensamento você moldará coisas boas ou ruins. Então, gente, fica aqui. Até a próxima e um grande abraço. Que Deus nos acompanhe.